Olá, queridos. O relato do Êxodo nos diz que logo depois da maravilha que foi a travessia do Mar Vermelho a pé enxuto pelo povo de Israel, recentemente resgatado do cativeiro egípcio que durara 430 anos, este povo, depois de 3 dias de celebração da vitória que Deus lhes dera, entra em crise. Eles têm sede. E nós estamos falando de uma multidão calculada de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Só homens com mais de 20 anos eram 605 mil. E estas pessoas tinham esposa, filhos, animais, e todas estas criaturas dependiam de uma disponibilidade de água. E eles clamam por água, e Deus mostra a eles um lago. E quando parece que tudo está resolvido, vem a decepção. O lago é salgado. Por isso que aquele lugar ficou sendo chamado depois de Mara, o lago salgado. E o povo que já estava pela hora da morte por causa da sede, agora vendo a água e não poder beber porque a água é salgada, clama ainda mais. E começa a indagar Moisés se não havia sepulcro suficiente lá no Egito para que eles lá morressem, e Moisés os havia trazido para que eles morressem no deserto. E Moisés então clama a Deus, e Deus diz a Moisés: está vendo este arbusto seco aí na beira do rio, do lago? Moisés olha, tem um arbusto seco lá. Ele diz: joga na água. E quando Moisés joga o galho seco como este na água, a água se torna doce. E aí o povo que estava amaldiçoando passa agora a glorificar. Queridos, eu fico imaginando a quantidade de pessoas que atravessaram aquele deserto e passaram ali. E deviam ter chegado ali morrendo de sede e viram aquele lago e também pensaram que iam matar a sede, mas descobriram que a água era salgada. E aquele galho, aquela árvore seca estava jogada, caída ali à margem daquele lago, sabe-se lá quanto tempo. E é este galho, esta árvore seca, sem vida, sem nenhuma utilidade aparente, sem nenhuma capacidade de fazer absolutamente nada, é esta árvore seca que Deus usa para fazer o milagre. A árvore seca, que ninguém dava nada por ela, é ela que Deus usa para fazer o milagre. Ah, queridos, quantas vezes na vida nós já passamos ao lado de soluções para os nossos problemas e estas bênçãos não foram usufruídas porque nós vimos apenas uma árvore seca caída na beira do lago. Mal sabíamos que aquela árvore seca caída na beira do lago era uma bênção disfarçada, era a fonte do milagre. Na minha vida e na sua vida, nós já devemos ter menosprezado muitas coisas que Deus colocou ao nosso lado. Às vezes, pessoas, às vezes, empregos, às vezes, qualquer outra coisa que para nós não parecia ter qualquer valor e era a solução para o problema, era a fonte da bênção, era a fonte do milagre. Aprenda a identificar os milagres de Deus disfarçados
de quase nada ao longo do seu caminho. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus te dê discernimento para ver Deus, ver o poder de Deus num tronco como este. Eu sou o pastor Carlos Alberto Figueiredo, esse é Cadillac. E essa é Meg, nossa companheira de cavalgada. E estamos falando da Fazenda Redenção, na Paraíba.